O trauma e o medo impedem que essa mãe mostre o rosto e se identifique. Durante quase 2 anos, o filho dela foi aliciado e explorado sexualmente por 4 homens. Por medo, o menino nunca contou o que estava acontecendo. O dia que ele me falou, ele chegou em casa chorando de noite. Mãe, eu não vou mais trabalhar na loja. Aí eu falei, por quê? Aí ele não queria me falar. Aí ele começou a chorar. Eu disse, por que tá chorando? Aí ele chegou, mãe, vou te contar uma coisa. Aí ele fala, ô mãe, eu tava me vendendo. Este menino chorou de vergonha, mas teve coragem de denunciar e de conversar com nossa equipe de reportagem. Para atrair as crianças, o homem convidava as vítimas, todas elas meninos, para entregar panfletos de divulgação de uma loja de propriedade dele. Ele parou na frente da casa da minha tia, evitando trabalhar. Eu falei, pá, não, você esqueceu de menor. E ele foi, eu falei, então fala com a mãe. E ele pegou, foi lá falar com a mãe. Ele perguntou pra mim se ele podia trabalhar entregando folheto. Eu disse que podia. Pouco tempo depois, os convites para os programas. E aí ele ofereceu os tênis, mais 20 pila. E aí eu, como eu era, assim, cabeça fraca, eu peguei e fui. Pelo menos outros 3 meninos foram identificados como vítimas. Todos eram explorados em troca de presentes. O homem que comandava o esquema dava roupas aos meninos, mas dos clientes ele recebia dinheiro vivo. Cada programa custava entre 20 e 100 reais. Os meninos eram oferecidos por características físicas, como se fossem mercadorias, e ao lado, o preço de cada um. Pelo celular, o aliciador mandava mensagem de texto. Mandou uma mensagem pra ele que ele não tem que casar com uma mulher pra ele não trabalhar pra sustentar a mulher. Que ele tem que casar com um homem que ele ganhava até a roupa. Que o homem vestia ele de pé a cabeça. O esquema de prostituição era bem executado e planejado pelos criminosos. A loja de um deles, que é apontado como mentor de toda esta rede, era usada para o encontro entre clientes e meninos. Aos fundos da sala comercial, ele montou uma espécie de casa. Tinha geladeira, mesa, armário, tudo para que o cliente se sentisse à vontade, inclusive para tomar bebidas alcoólicas durante os encontros. Usando a loja, eles não chamavam a atenção de nenhum morador e nem mesmo dos vizinhos. Um outro cuidado que eles tomavam era o fato de não entrar o cliente e o menino juntos na loja. Entrava um de cada vez. E assim, o programa acontecia sem chamar a atenção. Eu ia pro fundo mesmo, pro cowboy. E a pessoa estava esperando lá. Já. E aí demorava muito o programa? Como é que era? Ah, tinha umas horas era rápido, horas demorava mesmo. O mais grave de tudo isso, as relações sexuais eram feitas sem nenhum tipo de proteção e os meninos ficavam expostos a doenças. Tá botando um pus por baixo. Ele com vergonha de me contar e deixou, queria mais e não aguentava mais, caminhava com a perna aberta, tanta dor por baixo. Aí ele agarrou, fui no médico, a minha irmã tirou ficha pra mim, levei no médico de tarde. O médico era contra ré que ele tinha. Aí depois ele agarrou e comprou os remédios pro guri. Ele foi uma semana, o guri tava com sangramento embaixo de novo. Pagava os remédios. Ele comprava os remédios pro guri pra essas coisas dele que ele tava saindo. O caso foi descoberto depois que este adolescente, primo da primeira vítima, foi convidado para trabalhar entregando panfletos na mesma loja. Um mês depois, ele passou por uma experiência que jamais vai esquecer. Veio um cara tentar passar a mão na minha peguei um soco nele. Daí eu saí fora. Daí o André sempre passava a mão na meia das minhas pernas. Daí eu peguei e saí de lá. Cansados dos programas e dos assédios, os dois primos conversaram e decidiram colocar um fim nisso tudo. Um deles contou para a mãe ao chegar em casa. Ela foi cobrar satisfação do dono da loja, que ofereceu dinheiro para que eles ficassem calados. E eu cambelando ele pra ver o que ele ia fazer. Aí ele saiu, então mais tarde eu te levo o dinheiro aí. Eu disse, tá, então traz. Aí daqui a pouco, aí ele me ligou, tô aqui nos ratos, fazendo uma mão, que no caso que é uma das adolescentes que ele pega, eles falam a mão, eles não falam o que que eles estão fazendo. Tô aqui fazendo uma mão, e logo que eu sair daqui fazer a mão, eu levo o dinheiro pra ti aí. Eu disse, tá, tá bom.
Aí daqui a pouco, uns 15 minutos, ele ligou de novo. Olha, eu não posso ir no butiá agora. Por quê? Olha, tem polícia na ronda aqui no centro, aqui perto. Eu disse, tá, mas por que tá com medo da polícia? Ele, não, tô com medo, né? Sem saber o que fazer, as mães foram procurar uma vereadora. A parlamentar ficou assustada com o teor das denúncias e foi até a casa das mães. Vai na promotoria, registra a ocorrência, né? Conversa com a promotoria e pede que tome atitude. Depois de se aconselhar com a vereadora, as mães das crianças procuraram a delegacia de polícia e registraram uma ocorrência. Neste momento, os policiais começaram a investigar o caso e passaram a circular pela cidade procurando meninos que tivessem sido vítimas desta rede de pedofilia. Foi conversando com esses adolescentes que o delegado percebeu que o caso era muito mais grave do que ele imaginava. Após a prisão, agora na quarta-feira, nós já recebemos um outro adolescente que procurou a delegacia já bem abalado psicologicamente e que deu um depoimento confirmando esses fatos, relatando que manteve relações sexuais com 2 desses indivíduos, inclusive sem usar preservativo, e que estaria com uma doença sexualmente transmissível. Pelo menos 4 homens foram identificados e presos pela Polícia Civil, todos com participação comprovada na rede de prostituição infantil. Juntamente com o pedido de prisão preventiva, a gente pediu busca e apreensão de equipamentos de informática e celulares para verificar a existência de material pornográfico envolvendo esses adolescentes. Porque, segundo o relato dos adolescentes, eles teriam fotos desses adolescentes, esse indivíduo que fazia o aliciamento deles teria uma espécie de catálogo. O delegado não divulga os nomes dos acusados. A vereadora revela que toda a cidade sabe quem são eles. São pessoas bem conhecidas, né? Um deles tem uma loja, né? Onde é que ele consegue agenciar esses menores. Nossa equipe de reportagem conseguiu descobrir o nome dos 4 presos. Um deles, que é apontado como mentor do esquema, é André Dornelles. Ele é o proprietário da loja. Dione Camargo é locutor e trabalha numa rádio da cidade. Marco Antônio Rodrigues Dias, conhecido como Cabeça, e Hélio Renato Plínio dos Santos, o Chapinha, são cargos de confiança da prefeitura do município. Logo depois de descobrir o caso, a vereadora foi conversar com o prefeito e teve uma surpresa. Quando eu mostrei a ocorrência, né, para o senhor prefeito, e ele leu a ocorrência e ele disse, o fulano a gente já tinha mais ou menos, né, a ideia, já se ouvia os boatos, e aí ainda perguntei para ele, então o senhor sabia, o senhor tinha ciência que o senhor estava empregando pedófilo, que o senhor estava dando um cargo de confiança para um pedófilo. Muito bem, prefeito, então eu vou exigir do senhor agora, com todas as garantias, que eu não quero mais que esses funcionários estejam a partir de hoje na prefeitura. O primeiro momento, a primeira atitude que o senhor tem que tomar é essa. E me surpreendeu que o prefeito disse, não, vamos tomar atitude, deixa a promotoria me notificar que eu vou fazer isso. Eu disse, não vou esperar o senhor ser notificado pela promotoria. Pelo menos 2 destes homens, a nossa equipe de reportagem descobriu que são casados e têm filhos. O menino revela que o número de adolescentes passa de 20 e que eles se encontravam durante os programas. Pô, já tem uns poucos que tem mais do rato e lá do pesco lá. Os ratos também tem, na Rua dos Ratos também tem. Na Rua dos Ratos tem uns 4, 5, parece. Os meninos estão passando por uma bateria de exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis e também fizeram avaliações no Departamento Médico Legal com peritos do Estado. O envolvimento de outros integrantes desta rede é investigado pela polícia. Tem pessoas de fora, né, de que eles eram agenciados, foram agenciados também até para o Uruguai. Isso para nós, isso nos deixa assim totalmente apavorada. Agora, onde é que ele tá, ele tem que pagar o que ele fez. Até é bom se fosse muito mais.